Olá, Deus abençoe você, que alegria estarmos aqui em mais um Profetizando Vida. E o propósito do nosso coração é profetizar a vida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E nós cremos que o Deus da Bíblia, o nosso Deus, há de sondar o nosso coração, de falar a nossa vida, de transformar a nossa vida para a glória do nome de Jesus. Eu quero muito, nesse dia, falar com você sobre gratidão, sobre ter uma vida de gratidão, uma vida grata ao Senhor, uma vida aonde somos levados a enxergar nessa ótica, na ótica da gratidão, na lente daquilo que Deus tem feito. Existem tantas coisas que Deus tem feito na nossa vida e somos completamente tendenciosos a não enxergar, a não ver, a não perceber aquilo que Deus tem feito. Deus tem colocado no nosso coração tantas coisas, tantos sonhos, e nós estamos correndo tanto para alcançar coisas novas, pensando no futuro, mas nunca podemos esquecer daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus há de fazer. Existe um convite da parte de Deus para mim e para você, para que sejamos ou tenhamos uma vida de gratidão. Eu quero ler com você um texto, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17. Eu quero ler com você a partir do verso de número 11, por favor. Lucas, capítulo 17, a partir do verso de número 11. Acompanhe o texto comigo, por favor. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos seus sacerdotes ou aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá. A sua fé te salvou. Irmãos, esse é um texto muito forte, profundo, de grande ensino para mim e para você nesse dia de hoje. Bom, a Bíblia, ela vai nos dizer que 10 homens, 10 pessoas, elas foram atrás de Jesus para que pudessem serem curadas. 10 leprosos. Nós precisamos, ao ler o texto, notar algumas coisas, como a lepra era como que o câncer da época. Era a doença mais temida da época. E eles estavam ali leprosos. E eles chegam perto de Jesus, dirigiram-se a ele, ficaram à distância. Naquela época, eles eram isolados, eles não tinham contato com as pessoas. E quando eles chegam perto de Jesus, nós notamos algo também aqui, que Jesus não precisa tocar neles para que eles pudessem ser curados. O texto vai dizer que eles estavam à distância
e à distância Jesus os curou. Isso também fala muito sobre o poder que Jesus tem. Ele tem o controle do universo na palma de sua mão. Ele é soberano, ele é supremo, ele é absoluto, ele tem todo o poder sobre os demônios, sobre as doenças. Deus pode tudo. O texto vai dizer que eles ficaram à distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedades de nós. E então, ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Interessante, irmãos, que eles obedeceram a Jesus. Jesus disse: vão até o sacerdote, eles foram. E porque eles obedeceram, eles foram curados. Interessante que logo depois que eles foram curados, apenas um voltou para agradecer e devolver o louvor a Deus. Uma vida de gratidão. Nós podemos, por meio do texto e desse diálogo sobre gratidão, aprender com algumas coisas. Primeiro, não é porque você tem uma vida de obediência, quer dizer que você tem uma vida de gratidão. Nem todo mundo é grato, ainda que seja obediente. O texto vai dizer de uma proporção de 1 a cada 10. Uma pessoa a cada 10 consegue ser grato por aquilo que Deus fez, faz e fará. A minha pergunta para você, para mim, para nós, nesse dia é: nós nos encaixamos nesses 9 que não exerceram a gratidão, ou nós somos esse que tem voltado, engrandecido o nome de Jesus, louvado, uma vida de gratidão? Ou seja, existe uma primeira aplicação para mim, para você, que o número de pessoas que não são gratas é maior do que o número de pessoas gratas. O número de pessoas que recebem as bênçãos de Deus, mas não notam, não agradecem o Deus da bênção, é maior do que aquele que busca, que exalta, que glorifica, que é grato ao Deus da bênção. O texto está dizendo que ele se prostrou aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Agora, o texto também nos mostra que Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Ele nota, ele sonda, ele conhece o nosso coração. Ele pergunta: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Você percebe que Deus, ele sonda, ele testa, ele enxerga, ele percebe quando somos ingratos? Ele percebe exatamente aquilo que nós estamos falhando. Deus sabe. Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe das nossas deficiências, Deus sabe de quando nós não agradecemos, Deus sabe. E o texto vai dizer que não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser aquele que voltou. Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. O texto está dizendo para mim, para você, que o fato de você ser obediente, você recebe algo da parte de Deus. Mas o fato de você ser obediente e grato
você recebe algo diferente que ninguém recebeu da parte de Deus. Todos foram purificados, mas somente esse homem foi purificado e salvo. Jesus está muito mais preocupado na nossa salvação do que na nossa cura, porque a salvação, ela está ligada a uma vida de arrependimento, a um perdão dos pecados. Isso nos leva a caminhar, a conviver, a relacionar com Deus. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E quando ele diz, a tua fé te salvou, você foi salvo, você foi lavado, você foi remido, você foi aceito por Deus. Ele está dizendo, você recebeu o que nenhum dos 9 recebeu. Há uma diferenciação, há um favor de Deus por aqueles que têm uma vida de gratidão. O convite de Deus para mim, para você nesse dia, é que tenhamos essa vida de gratidão, que você perceba os feitos de Deus, que você perceba o coração de Deus, que você perceba a dádiva que é de viver essa vida de gratidão, regada de uma vida espiritual verdadeira, genuína, agradecida, de honra, de gratidão a Deus e a todos aqueles que Deus coloca no teu caminho. Que por meio dessa palavra o Senhor transforme o nosso coração e que a nossa vida seja uma vida de mais gratidão. No nome de Jesus, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar para que eu e você venhamos viver essa palavra. Nós não queremos ser um dos 9, nós queremos ser o grato, o agradecido, no nome de Jesus. Feche os seus olhos aonde você está, curve a sua cabeça. Pai, eu quero orar por cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Orar para que a gratidão, essa virtude do Senhor, alcance o coração de cada um deles. Oro para que eles experimentem do teu favor. Oro para que eles vivam a vida do Senhor e que eles sejam agradecidos, gratos em todo o tempo. Eu os abençoo e oro, Senhor, para que aqueles que estão ao lado convivem e, acima de tudo, o Senhor perceba em nós uma vida de gratidão. Eu oro, eu os abençoo nesse dia com toda sorte de bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero agradecer pela sua audiência, pelo seu compromisso com o nosso programa Profetizando Vida, e eu quero muito que você possa verdadeiramente viver essa palavra. Que Deus abençoe você, espero você no próximo programa, no nome de Jesus. Um abraço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.